a moção de hoje, o tema de hoje será o Espírito Santo. Eu convidaria que você abrisse, se você tiver com a Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 e seguintes. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19 e seguintes. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas um homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: creste porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Essas são palavras para nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja, Senhor, pela sua palavra, pois tudo tu formastes através dela. Tu és a própria palavra feito carne, que habita no meio de nós e nos traz a graça da salvação. Que essa palavra possa nos sustentar em nossos anseios, em nossos medos, em nossas dificuldades, que ela seja o bálsamo, a ordem segura para seguirmos a sua palavra, para seguirmos aquilo que tu tens de plano em nossa vida. Muitas vezes, assim como os discípulos, nos encontramos fechados, presos, com medo, mas o Senhor se apresenta no meio de nós, assim como o Senhor se apresentou no meio deles. O Senhor deseja estar no nosso meio, caminhar conosco, como disseram os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, pois já é tarde e o dia já declina. O Senhor deseja permanecer do nosso lado. Irmãos, nesta manhã, estamos meditando essa passagem de João, capítulo 20, onde o Senhor está no segundo domingo, logo após a Páscoa. O Senhor está no segundo domingo, onde no primeiro Tomé não estava presente. Essa ausência de Tomé mostra muitas vezes a ausência de muitos irmãos que não se encontram muitas vezes no Dominus, no domingo, no dia do Senhor, do novo dia. Se no Antigo Testamento o sinal da aliança era o sabá, ou seja, Deus fez o mundo em 6 e descansou no sabá, no 7º, que é o sábado. O sinal do Novo Testamento é o Dominus, é o domingo. Então, nesse segundo domingo da Páscoa, o Senhor na tarde, ele se apresentou aos discípulos.
E eles estavam com medo, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam que rumo ter. Muitos estavam pensando a voltar à vida antiga, aquilo que eles faziam antes do chamado a Jesus. Mas aqui é interessante perceber que as palavras de Jesus, elas são palavras de vida eterna, palavras eternas. E o Espírito Santo é que tem essa função de tornar essas palavras acessíveis a nós, o que é impossível para um ser humano entender, compreender, o Espírito Santo torna possível. Então Jesus se apresenta no meio deles e também se apresenta no meio de nós. Então a palavra diz: Jesus veio e pôs-se no meio deles. Por isso, muitas vezes antes do Evangelho é dito: o Senhor esteja conosco, e a gente responde, a Assembleia, né? Ele está no meio de nós. Verdadeiramente, onde 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, diz o Senhor, eu estarei no meio de vocês. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Verdadeiramente, o mais importante não é acreditar pelos sinais, não é acreditar por uma obra, mas acreditar pela palavra. Se o Senhor disse que Ele ressuscitaria, isso já é o suficiente. A fé verdadeira, ela não necessita de demonstrações exteriores, ela é um dom, o menor dos dons. Mas se ela for verdadeira, se ela for pequena, mas verdadeira como aquele grão de mostarda, ela vai crescer. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. O sentimento de medo, o sentimento de pânico, de temor, deu lugar à alegria. A presença do Senhor nos dá alegria. Como é importante que tenhamos essa certeza, mesmo que tenhamos inúmeras dificuldades, temos que ter certeza que essa presença nos traz alegria, e alegria plena. Não uma alegria efêmera, não uma alegria passageira, mas uma alegria que dura, que permanece, uma alegria duradoura. Como é difícil encontrarmos hoje situações duradouras, até mesmo nos produtos. Produto de qualidade é aquele que dura, né? Um produto que não precisa ser comprado toda hora. Como isso está cada vez mais difícil, né? Nós vivemos num mundo de situações e coisas descartáveis, e infelizmente até mesmo as relações são descartáveis. Se aquilo não atende do meu jeito ou da forma que eu queria, eu descarto. Mas o Senhor não faz isso conosco. Os discípulos estavam com medo, mas Ele se pôs no meio, porque Jesus queria que eles continuassem a missão iniciada. E quem iria dar termo e quem iria dar acabamento era o próprio Espírito Santo, que Jesus vai dizer em algumas passagens, o Espírito da verdade, aquele Espírito que estava no Gênesis, no início, na origem. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Aqui está o querigma, aqui está a missão, aqui está a unção. Nós devemos nos deixar conduzir pela palavra. Essa palavra, ela quer que sejamos instrumentos de evangelização. Sem mim, nada podeis fazer, mas unidos à videira, vocês poderão dar muitos frutos. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é agricultor, e vós sois os ramos. Se vocês estiverem ligados à videira, que sou eu, vocês darão muitos frutos, mas se vocês não estiverem ligados, nada podereis fazer. No jogar da rede, onde eles não apanharam nada a noite inteira, os discípulos ficaram cansados, desanimados. Mas o Senhor disse: não tenhais medo, jogue à direita do barco. Amigos, apanhastes alguma coisa? Não, disseram eles. E o Senhor disse: jogai à direita do barco. Versículo 22, um versículo importantíssimo dentro de tudo aquilo que nós estamos meditando. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. As palavras de Jesus eram muito difíceis deles compreenderem, porque
ainda necessitavam receberem e serem batizados no Espírito Santo. Como faz diferença ouvir a palavra humanamente apenas e como faz diferença quando a ouvimos ungidos no Espírito Santo. Então, por isso, o Senhor disse, soprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Aqui também estava o contexto que viria o sacramento da ordem. Os sacerdotes, eles descendem dos apóstolos no sacramento da ordem. O primeiro Papa era Pedro, foi Pedro, e aí foi tendo uma descendência, um foi passando a missão para o outro, até chegar hoje Papa Francisco. E eles receberam uma unção, eles receberam o Espírito Santo com o dom de perdoar, o dom de reter, não em seu próprio nome, mas no nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe, vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos pregos e não puser o dedo no lugar dos pregos e não introduzir a mão no seu lado, ou seja, aquela chaga que tinha da lança, né? Que foi na costela do lado de Jesus e atingiu o coração, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos e o que disse o Senhor? A paz esteja convosco. Se o primeiro dom foi a alegria que eles tiveram ao ver o Senhor, que substituiu aquele sentimento de medo, as portas estavam fechadas. O segundo sentimento é a de paz. A alegria e a paz, elas andam muito juntas, são irmãs próximas. A alegria e a paz, uma andam com a outra. E o Senhor disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Jesus mostrou-lhe as mãos e ele estava com as chagas, ele ainda estava com um furo. Mesmo ressuscitado, o Senhor permaneceu com o sinal das chagas. Ele poderia ter ressuscitado, fechado aquele lugar, mas por que o Senhor deixou? Para mostrar o valor do sacrifício. Jesus fala à irmã Faustina, no diário de Santa Faustina, que como é importante o sacrifício, quando nós fazemos algo por amor a Deus, quando abrimos mão das nossas necessidades, quando abrimos mãos da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. O Senhor caminha conosco e Ele deixou esse sinal das suas chagas. Por isso Ele disse a Tomé, introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, põe a tua mão do meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. O Senhor está falando hoje, nesta manhã, para mim e para cada um de vocês, amados irmãos. Não sejam incrédulos, mas homens de fé. Homens de fé são homens que, apesar de toda a provação, põem a sua confiança absoluta em Deus, na sua palavra, não se importando com as circunstâncias, não se importando com aquilo que seja bloqueio, mas olhando para aquele que é o autor da promessa. Nós não precisamos olhar para a promessa, precisamos olhar para o autor dela. Pois o autor da promessa, ele veio antes da promessa. O autor da promessa é aquele que diz tudo. Então, ele disse, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Aquilo que era incredulidade
se eu não vir as marcas, se eu não tocar do seu lado, eu não acreditarei. Isso deu um sinal para não apenas aqueles discípulos, mas para todos que viriam posteriormente, até os nossos dias. Esse é um sinal, mas até o Senhor vai dizer depois, né? Crestes porque me viste. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Eu poderia perguntar para você assim, irmão, você já teve a graça de ver o Senhor ressuscitado? Você vai dizer assim, só na Eucaristia, só senti a presença. Nunca o vi olho a olho, com um formato humano, né? Uma vez, chegaram para o padre Jonas, da Canção Nova, Jonas Abib, e perguntaram assim, por que nós não conseguimos ver Jesus como a gente está vendo assim uma pessoa, né? Jesus, ele era uma pessoa, ele é uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade, mas quando ele andava no meio de nós, ele tinha um formato de um homem. Por que nós hoje não conseguimos enxergá-lo dessa forma? E o padre Jonas disse o seguinte, na Eucaristia, o Senhor está da sua forma gloriosa, divina. Então nós não conseguimos vê-lo porque ainda estamos na natureza humana, que está em transformação. São Paulo diz aos Coríntios que cada Eucaristia, cada vez que eu recebo o corpo e sangue de Cristo, eu vou me transformando. Eu vou me tornando um homem novo, né? Eu vou me tornando cada vez mais um ser espiritual junto com o material, claro, humano. Porém, o espiritual vai transcendendo. São duas naturezas que coabitam, sendo que uma vai crescendo até se tornar o homem maduro, como diz São Paulo aos Colossenses. E aí perguntou o padre Jonas, por que nós não conseguimos ver? Porque vocês ainda estão na realidade humana. Mas algumas crianças, algumas pessoas conseguem muitas vezes vê-lo totalmente, como ele é. Mas mesmo que não consigamos vê-lo, pela fé nós temos essa certeza. E se você tem essa certeza, é porque o dom da fé nos foi dado. Porque o amor de Deus foi derramado, como diz aquela música do Valmir Alencar, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E se esse amor foi derramado através do Espírito Santo, não importa que eu veja, o mais importante é que eu creia. Se nós acreditarmos, isso é mais importante do que vê-lo. Porque muitos daqueles naquela época viram e não acreditavam. Muitos fariseus viam os milagres. E qual era o resultado? Temos que matá-lo. Esse homem está fazendo muitas obras. Daqui a pouco todos vão se transformar em cristãos. Então qual era a resposta deles? Eles viam, mas não acreditavam. Isso não é o suficiente. É muito mais importante acreditar e ver. Mas o mais importante é apenas acreditar. No céu veremos face a face. Por ora temos a fé, a esperança e a caridade. Mas um dia a fé não será mais necessária, a esperança também não será mais necessária, porque aquilo que esperamos já aconteceu. Mas o amor, ele permanecerá. O amor é eterno. O amor transforma todas as coisas. O amor transformou homens miseráveis, fracos, limitados, como somos todos. O amor transformou em colunas. Só o amor de Deus. Você vê numa obra, você pega uma areia. O que é uma areia? Uma areia é volúvel. Você mexe facilmente, o vento derruba, leva. Mas quando você pega areia, bota pedra, irmão. Bota cimento, bota água. Quando ela está ali, firme, resistente, você consegue soprar essa areia para qualquer lugar? Não, ela vira uma coluna. Assim somos nós, unidos a Deus, somos uma coluna. Nada poderá modificar, mudar, somente quando Deus quer. Quando Deus permite, quando Deus quer que algo aconteça.
Muitas vezes não compreendemos os teus desígnios, mas o mais importante é que acolhamos. Se Ele deseja que passemos por provações, por dificuldades, por situações difíceis, por coisas que são sacrificantes para nós, ofereça. O oferecer muitas vezes não é fácil, mas é também um ato de fé. Senhor, eu não compreendo o porquê disso, mas eu confio, eu vou te entregar, eu vou aceitar, porque a Tua palavra é o suficiente, mesmo que eu não entenda a razão, né? O matrimônio, por exemplo, é um sacramento, e o sacramento do amor, né? É um sacramento onde quem celebram são os próprios nubentes, né? O marido e a esposa. Mas o marido e a esposa sozinhos, eles não teriam força de suportar. Deus, com a sua graça, os une. E nessa graça, superam todas as dificuldades. Mas muitas vezes é necessário eles aceitarem as provações próprias daquele estado. Cada vocação tem a sua prova própria do seu estado. Muitas vezes nossos irmãos sacerdotes são provados com a sua forma mesma própria do seu estado de sacerdote. Satanás tenta com vários tipos de ciladas, mas São José não desampara, Maria não desampara. Por isso, no livro do Padre Gobi, aos meus filhos prediletos, ela diz que tem uma predileção especial, ou seja, ela acompanha, ela intercede, né? Cada Ave Maria, cada oração feita com amor tem um sentido. Até falando isso, está sendo postado, né? Teremos um momento de oração no dia 9, no Calçadão, né? Se eu não me engano é 15 horas, 11 da manhã, né? Ou seja, no dia 9, hoje é dia 8, amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, às 11 horas, terá um momento de oração do terço. Então, se você tiver oportunidade, se você puder antecipar um pouquinho o seu horário de almoço, né? Oferecer, como o Brasil está precisando de oração, como o mundo está precisando de oração. Em todas as aparições, o que fez a Mãe de Deus? Pediu para que nós orássemos. Também no dia 13 de maio está sendo pedido para que a gente reze o rosário pelo mundo, né? Esse ano, por providência divina, o dia 13 caiu no segundo domingo, né? Dia das Mães. E qual é a mãe maior, né? A mãe de Jesus, que é a mãe de todos os homens. Ela vai ficar super feliz se você puder oferecer essa oração. Tenho certeza que algo muito especial vai acontecer. Então você compreendeu, irmão? Quando nós estamos afastados, quando nós estamos isolados, ficamos trancados, como estavam os discípulos. Mas quando o Senhor se apresenta no meio de nós, no lugar do medo, aparece a alegria. No lugar do medo surge a alegria e a paz. Isso é verdadeiro, isso é duradouro. A presença do Senhor faz todas as coisas. Bendito seja, Senhor, pela Tua palavra, pela Sua presença. O Senhor se faz presente em todos os sacrários da face da terra. Que o Senhor possa também, de um modo especial nesta manhã, abençoar as nossas intenções, abençoar cada irmão, cada filho de Deus, né? Cada irmão que está nos acompanhando, aqueles que também ouvirão essa mensagem gravada posteriormente, por todos aqueles a quem o Espírito Santo desejar conduzir essa mensagem, que possa chegar a todas as almas, a corações que nós nem imaginamos, mas o Espírito Santo é perfeito, porque Ele é a terceira pessoa da Trindade, junto com o Pai e o Filho. Ele também é Deus, Ele também é uma pessoa unido ao ser divino. É o maior mistério da Igreja, mistério da Santíssima Trindade. Te entregamos os nossos medos, Senhor. Te entregamos aquilo que é impossível para nós. Te entregamos também essa obra de evangelização da Cristomania.
Te entregamos todas as pessoas que a partir delas são tocadas, são evangelizadas, nos seus vários momentos, aquilo que foi feito com muito carinho para tocar nos corações, tocar nas almas, como tem o Café com Cristo, como tem o programa Bora Ser Feliz, né? Como tem toda a rede, a programação, que o Senhor possa tocar em cada colaborador, cada pessoa que vem aqui. Que o Senhor possa tocar através dessa música também em todos os corações, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu fazes em nossa vida, em nosso coração. Vai abrindo o seu coração e deixe a unção de Deus tocar. Deixe o Espírito Santo recriar aquilo que o mundo destruiu. Vamos pedir o dom da restauração, pois o Espírito Santo ele vai no mais íntimo de nós. Ele realiza maravilhas. Ele quer nos restaurar. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, 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 eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida,
testemunhada no amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva, dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Interessante perceber que a igreja, ela nunca é para si mesmo, né? Ela precisa sair de si e ir ao encontro do irmão. O exemplo disso foi o próprio Jesus, que caminhava, sempre ele estava caminhando. Repare no Evangelho, Jesus dificilmente estava estático. Ele estava num momento, mas normalmente ele estava sempre caminhando, sempre levando a boa nova do Evangelho. Assim também somos nós, irmãos. Não podemos apenas querer o Evangelho para nós. Não podemos apenas querer que ele fique retido em nós. É preciso que você leve também esse Evangelho ao seu vizinho, ao seu amigo. Que seja uma igreja de saída, pois recebemos o Espírito Santo e ele precisa entrar e sair. A água do poço, se ela não for renovada, ela se torna salobre, ela se torna estragada. Mas quando deixamos fluir o Espírito Santo no movimento constante de entrar e sair, ele produz vida, vida em abundância. Traduzida na vida, testemunhada no amor aos irmãos. Esse amor é que move a missão. A palavra, ela vai ter pleno cumprimento no amor aos irmãos. Se nós não fizermos isso, não estaremos praticando o Evangelho. E aqui está a diferença toda do Novo Testamento para o Antigo. No Antigo Testamento, eles tinham muita facilidade de cumprir a lei. Muita facilidade de cumprir a lei, mas pouca capacidade de amar o irmão. Olhava muito as regras. Claro, toda regra é necessária. Mas o que é que está por trás da regra? O amor. O sentido da regra é o amor. Você está fazendo algo que é proibido no sábado. Você não pode curar este homem no sábado. E Jesus disse: hipócrita, se vocês cuidam das suas coisas no sábado, como eu não poderia tocar nesse homem que estava com a mão seca há anos? Que Satanás a paralisava. Por que não? Não foi feito o homem para o sábado sábado que foi feito para o homem. Então o Senhor, com esse exemplo, Ele está querendo nos mostrar que nós não podemos ser escravos de regras. A nossa escravidão, ela tem que ser no amor. Sem amor, a regra não tem validade. Eu preciso amar. No amor, eu serei livre. O amor de Deus, ele nos dá a verdadeira liberdade para amá-lo. Eu já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que diz o Senhor. Eu vos chameis de amigos, pois o amigo sabe aquilo que foi lhe dado pelo seu Senhor. Você entendeu, irmão? Nós não somos mais apenas servos. Fomos elevados a uma categoria maior de amigo. Somos amigos de Jesus. O amigo dá a vida por outro amigo, o servo não. O servo só cumpre as ordens. O amigo é mais. O amigo é muito mais. Você quer ser apenas servo? Ou você também deseja ser amigo? O que você quer?